Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é super importante e muitas vezes cheio de dúvidas no nosso sistema legal: a prisão. O nosso objetivo aqui é entender direitinho quando e principalmente por que a liberdade de alguém pode ser limitada pela lei. E para já começar direto ao ponto, vamos com uma pergunta que está no centro de toda essa discussão. Ser preso significa automaticamente ser culpado? A resposta para isso, gente, abre a porta para a gente entender a diferença crucial que existe entre uma detenção e uma condenação. Para a gente entender como a prisão funciona, primeiro a gente tem que virar uma chavinha na cabeça. A liberdade não é um prêmio que o Estado nos dá, ele é o nosso estado natural, ele é a regra. A prisão, seja qual for, é sempre a exceção. Com essa ideia bem firme na mente, todo o resto começa a fazer mais sentido. Ok. Então, se a prisão é a exceção, em que situações ela pode acontecer? É aqui que a gente entra em dois mundos bem diferentes. Basicamente, existem duas razões, dois motivos completamente distintos para alguém ser privado da liberdade. E a gente vai entender essa divisão agora mesmo. E a divisão é essa aqui, bem clara. De um lado tem a prisão-pena. Essa é aquela que todo mundo pensa quando ouve a palavra prisão, sabe? É a consequência final, a punição, que vem depois de um processo inteiro, quando não cabe mais recurso. Do outro lado, a gente tem a prisão cautelar. E o nome já entrega o jogo. É uma medida de cautela, de precaução. Ela acontece antes do veredito final, não para punir, mas para garantir que o processo possa correr de forma justa e sem problemas. Então, vamos focar justamente nessa prisão que pode acontecer antes mesmo de se ter uma condenação. A lei, para isso, dá ao juiz uma espécie de caixa de ferramentas, com tipos bem específicos de prisão cautelar, que só podem ser usados em situações muito bem definidas. Vamos abrir essa caixa e olhar cada uma delas. A primeira ferramenta, e a mais famosa, é a prisão em flagrante. É aquela detenção no calor do momento. Uma curiosidade é que qualquer pessoa do povo pode dar voz de prisão em flagrante. Mas olha, o mais importante é o que acontece depois. Essa detenção é super provisória e a pessoa tem que ser levada a um juiz em no máximo 24 horas. É o juiz quem vai dizer se a prisão foi legal e se ela precisa mesmo continuar. A segunda ferramenta é a prisão preventiva. E essa é, sem dúvida, a medida mais séria antes de uma condenação. E o que a torna tão grave é que ela não tem um prazo para acabar. Exatamente por isso, a lei é super rígida. O juiz só pode decretar a preventiva se tiver prova do crime, indícios bem fortes de quem é o autor e, o mais importante, se houver um risco concreto de que a pessoa em liberdade possa atrapalhar a investigação, fugir ou colocar a ordem pública em risco. E por fim, a terceira ferramenta é a prisão temporária. O nome aqui já diz tudo, né? Ela tem um reloginho correndo contra ela. É um instrumento usado especificamente na fase do inquérito pericial, para crimes considerados graves, e tem prazos de validade bem curtinhos e definidos em lei, justamente para não se estender mais do que o necessário. Então, vamos colocar uma do lado da outra para tudo ficar bem nítido. O flagrante tem a ver com o momento, com ser pego com a boca na botija. A temporária é uma ferramenta cirúrgica para a fase da investigação, com prazo para acabar. E a preventiva é a mais grave e flexível, pode acontecer a qualquer momento no processo e dura enquanto o risco que a justificou ainda existir. Cada uma com seu quadrado, com seu propósito. Agora, vamos pegar a lupa e dar um zoom. Sabe por quê? Porque até essa ideia de se pego em flagrante, que parece super simples, tem categorias na lei, tem detalhes bem específicos. E entender essas nuances é o que define se uma prisão foi válida ou não. A lei desenha 3 cenários. O flagrante próprio é o clássico. A pessoa é pega com a mão na massa cometendo o crime. O impróprio é quando rola uma perseguição sem parar, logo depois do ato. E tem também o presumido, que é quando a pessoa não é perseguida, mas logo depois do crime ela é encontrada com objetos que a conectam diretamente àquilo, fazendo a gente presumir que foi ela a autora. E isso nos traz a um ponto que, olha, é fundamental e é onde o debate jurídico fica bem interessante. A lei e os tribunais desenham uma linha muito clara para a atuação da polícia. Uma linha para proteger os direitos de todo mundo. É a linha que separa uma investigação que é legítima de uma armadilha que é ilegal.
E a linha que não pode ser cruzada é essa aqui. O chamado flagrante preparado é completamente ilegal. Ele é a tal da armadilha. É quando um agente do Estado provoca, induz alguém a cometer um crime que só aconteceu por causa dessa provocação. A justiça enxerga isso como uma fabricação de crime. Agora, o flagrante esperado é totalmente legal. Nesse caso, a polícia não cria o crime. Ela já tem a informação de que ele vai acontecer e só fica de prontidão, esperando o momento certo para agir. Tá, mas por que essa diferença é tão, mas tão importante? Bom, essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Essa regra é um freio, uma barreira de proteção para impedir que o Estado, com todo o poder que tem, comece a criar crimes só para poder prender alguém. É uma garantia essencial contra o abuso de poder. E com isso, a gente volta para o nosso ponto de partida, para o nosso princípio fundamental. A liberdade é a regra. É justamente por isso que o sistema legal tem um verdadeiro cardápio de opções que o juiz é obrigado, por lei, a analisar antes de partir para a medida mais drástica de todas, que era a prisão. E aqui está uma garantia processual que é simplesmente vital. Em, no máximo, 24 horas depois de uma prisão em flagrante, tem que acontecer a audiência de custódia. O objetivo dela é duplo. Primeiro, ver se a prisão foi feita dentro da lei. E segundo, que é talvez o ponto mais crucial, decidir se aquela pessoa precisa mesmo continuar presa ou não. É exatamente nessa audiência que o juiz vai olhar aquele cardápio de alternativas. A pergunta que ele precisa se fazer é: eu preciso mesmo colocar essa pessoa na prisão para garantir a ordem e o andamento do processo? Muitas vezes, medidas como uma tornozeleira eletrônica ou proibir o contato com a vítima já são mais do que suficientes para atingir esse objetivo, sem precisar da medida extrema que é o encarceramento. E no fim das contas, depois de passar por todos esses pontos, fica a reflexão que vai muito além dos códigos e das leis. Como é que a gente, como sociedade, encontra o equilíbrio certo entre a necessidade de ter segurança para todos e o direito fundamental à liberdade de cada um? Essa é a grande tensão, o desafio constante que molda o nosso direito e a nossa justiça todos os dias.